Salve, salve galera, e hoje vamos reagir às últimas notícias sobre o Flamengo, mas antes peço que vocês inscrevam-se no canal e deixem o like para nos ajudar aqui as últimas informações sobre o mercado da bola do Flamengo e também as últimas informações sobre a preparação do Flamengo para a próxima partida. Então vamos começar reagindo aqui à notícia do Vene Casagrande sobre o interesse do Flamengo em Marcos Leonardo. Ele agora está fora dos planos do Al-Hilal, o técnico Inzaghi não vem relacionando o jogador nas partidas do Al-Hilal e agora o Al-Hilal deseja negociá-lo. Repito, é um jogador muito caro, um salário extremamente alto, porém, obviamente é um jogador bem avaliado no ponto de vista técnico, físico, tático, mas o Flamengo até o momento não fez uma proposta firme para tentar a contratação do jogador. Marcos Leonardo, galera, muita gente me perguntando sobre Marcos Leonardo. Gente, o Flamengo não está tentando, e o Flamengo não está tentando não é porque o Felipe Luiz não quer. O Felipe Luiz gosta do jogador, tá? Pelo menos a informação que eu tenho. O Flamengo não tenta porque sabe que é um jogador extremamente caro, e o jogador, num primeiro momento, nunca ficou muito animado de jogar com a camisa do Flamengo. Pelo menos esse foi o feedback, vou utilizar a palavra utilizada pela fonte, esse foi o feedback que o Flamengo teve dos representantes do Marcos Leonardo quando o Flamengo fez uma primeira sondagem em cima do Marcos Leonardo. E essa foi a informação que o Vene Casagrande trouxe sobre o possível interesse do Flamengo em Marcos Leonardo. Agora vamos reagir aqui ao pessoal do Jogo Aberto de São Paulo que reagiu e comentou a vitória do Flamengo de 8-1 no Campeonato Carioca. Maracanã, mas no sábado, o Flamengo espantou a crise ao golear o Sampaio Corrêa por 7-1. Destaque para as duas assistências de Emerson Royal, o gol e as duas assistências de Samuel Lino e os 2 gols anotados por Pedro, que abre a contagem em 2026. Um fato preocupante foi a situação do meia Alexandre do Sampaio Corrêa. Ele sofreu uma crise de convulsão no meio da partida e precisou ser levado a um hospital próximo ao estádio. Ele se recupera bem e fez um vídeo para esclarecer a situação. Passando aqui para dizer que, graças a Deus, o pior já passou, né? Fiz os exames, graças a Deus está tudo bem. Foi mais um susto. Passar para agradecer, né, todas as mensagens, todas as orações de todas as pessoas aí, são muitas, não dá para responder todo mundo, mas passando para tranquilizar todo mundo, dizer que graças a Deus eu estou bem e logo eu estou de volta, valeu? Muito obrigado. Com o resultado rubro-negro e a derrota do Nova Iguaçu para a Portuguesa, o Fla garantiu uma vaga na fase final do Cariocão. Botafogo e Flamengo e Madureira e Boa Vista. Fluminense e Bangu do outro lado da chave e Vasco e Volta Redonda. Botafogo, Fluminense, Vasco e Madureira serão mandantes por terem a melhor campanha da primeira fase. O vencedor de Botafogo e Flamengo vai encarar quem levar a melhor entre Madureira e Boa Vista em uma das semifinais. Na outra, Fluminense, Bangu, Vasco e Volta Redonda lutam por 2 vagas. Tá aí o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, bateu por 1-0 o Maricá. O Serna se redimiu daquele gol perdido contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores comemoraram, mas agora tem a sequência do campeonato. O Vasco se aproveitou do fato de que o Bahia é um time bem questionado aqui no Jogo Aberto, tem Campeonato Goiano. Ando bom futebol que começou. O Vasco se aproveitou. Com a camisa Vasco. Ando bom futebol. Eu tô muito sincero. Eita. Nossa, tá estranho. Eu disputei o Campeonato Carioca em 98. Eu joguei no Fluminense. Nas palavras. Não vou escorregar. Aqui é diferente, aqui não escorrega. Porque na minha época eu sabia onde ia bater o tiro de meta, eu sabia onde eu colocava a bola ali no gol. E o campo era ruim. Você colocava trava de alumínio desse tamanho. E vou abrir meu coração pra você. Eu, em 98, disputei o Campeonato Carioca. Mas até hoje eu não sei o regulamento, como é que joga. Porque é tão enrolado o negócio. Aí uma hora você vê que tem um campeão. Aí você vai ver o Fluminense, o Flamengo, o Vasco. Então o campeonato... Porque a Taça Guanabara é o primeiro turno, né? Então mas é um campeonato que eu vou te falar, viu? O regulamento é meio esquisito aí. E o pessoal da UOL Sport debateu sobre o Flamengo, se o Flamengo deve priorizar o Campeonato Carioca com o time reserva ou com o time titular, ou se deve priorizar a Recopa e o Brasileirão, ou se o Flamengo deve priorizar a Recopa e o Brasileirão. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Então vamos reagir aqui ao vídeo que eles trouxeram
sobre o Flamengo. Toca, vamos falar do Flamengo, claro, né? A gente vai falar de Botafogo, de Fluminense, de Vasco também, foi uma rodada agitada. Mas o Flamengo, quem achava que ia se dar mal, se enganou, hein? Conseguiu logo ali uma goleada 7-1 pra cima do Sampaio Corrêa, lavou a alma e tá classificado, hein, Bruno Braz? Agora a gente quer saber o planejamento do Flamengo, né? Porque tem Recopa, tem Campeonato Brasileiro e agora, tranquilo assim, né? Mais tranquilo no Campeonato Carioca, tem a próxima fase aí. Tudo bem, Braz? Boa tarde. Boa tarde, Luísa, PVC, Samir. Pois é, agora o Flamengo pega uma maratona, vão ser 7 jogos em até 27 dias, né? Pode ser 26, a depender das datas que ainda não foram totalmente definidas, por exemplo, de final. Mas é curioso, assim, né? Porque o Flamengo conseguiu se livrar de 2 datas a mais, né? Não caindo para o quadrangular contra o rebaixamento. Agora ele se classificou para o mata-mata do Campeonato Carioca. E aí você pensa, mas se o Flamengo foi eliminado nas quartas de final agora para o Botafogo, ele fica com um calendário um pouquinho mais flexível. Não, porque quem for eliminado nas quartas de final do Campeonato Carioca disputa a Taça Rio. Quando você acha que vai se desprender do Campeonato Carioca, você não vai, não. Se livrou do rebaixamento, vai para o mata-mata. Se passar das quartas, vai para a semifinal. Se for eliminado do Botafogo, cai para a disputa da Taça Rio, que aí é o mesmo número de datas do que se você continuar no estadual e for uma eventual final de Campeonato Carioca. A gente viu ali um pouco ali como é que vão ser as datas, e aí é isso. A informação que eu tenho, por exemplo, amanhã já tem o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Aí no domingo de Carnaval, Botafogo no Newton Santos, Vitória em Salvador amanhã. Aí depois vem a Recopa, primeiro jogo da final da Recopa, lá em Buenos Aires contra o Lanús, dia 19. Depois volta ou para jogar a semifinal do Carioca ou a semifinal da Taça Rio, dia 22. 26 o jogo de volta contra o Lanús da Recopa no Maracanã. Dia 1 de março, o segundo jogo da semifinal do Carioca ou da Taça Rio. E aí 7 a 8, final do Carioca ou da Taça Rio. E só para explicar, é um pouco confuso para quem não está acompanhando muito o Campeonato Carioca, o mata-mata do Campeonato Carioca vai ser o seguinte: quartas de final, jogo único. Semifinal, ida e volta. Finalíssima, jogo único novamente. Então, essa situação do Flamengo, as quartas de final aí, ó. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Bangu, Vasco, Volta Redonda e Madureira e Boa Vista. Por exemplo, quem passar do Fogo encara Madureira ou Boa Vista. E quem passar de Flamengo, Fluminense, Bangu encara Vasco ou Volta Redonda. Fala, galerona! A Unabet tem uma variedade de jogos pra você se divertir. Já conhece Fortuna Rap? Confuso mesmo, é bom explicar, né, Braz? Podemos deixar na tela aí a próxima fase, as quartas de final do Campeonato Carioca, pra gente repassar, pra vocês irem gravando aí, memorizando. O Fluminense, que foi o campeão... Oi? Só para complementar, a informação que eu tenho é a seguinte: o Flamengo, até por uma questão de regulamento, ele não pode abdicar totalmente do Campeonato Carioca e, por exemplo, colocar sub-20 como fez no começo do Carioca, porque o regulamento prevê que só as 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca poderiam o clube utilizar sub-20 se assim quisesse. Inclusive a FERJ reforçou na semana passada que nesses jogos daqui em diante tem que ter, e aí é um negócio meio subjetivo que eles botaram, tem que ter 7 jogadores sabidamente titulares. Isso daí é uma coisa muito subjetiva, ainda mais no Flamengo, né? Mas assim, o Flamengo vai com o elenco principal pro jogo contra o Botafogo, por exemplo, só que a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro e a Recopa. Então assim, o Flamengo vai jogar amanhã força máxima contra o Vitória. Se porventura algum jogador estourar fisicamente, estiver no limite físico, vai ser poupado com o Botafogo. Vai ter elenco principal, mas não vai forçar a barra de jogador que esteja lá no limite físico. Então o Flamengo vai priorizar a Recopa e Brasileiro e tentar buscar esse tricarioca, mas com um pouco mais de cautela. Pois é, esse regulamento ele é curioso, né? E prevê até perda da cota, né? De parte da cota, 10 milhões de reais no caso do Flamengo, caso isso não seja cumprido. Mas tem que escalar pelo menos 7 entre os titulares de jogadores sabidamente do time principal, né? Como é que o Braz fez uma faculdade para trazer isso pra gente. Ele fez outra faculdade só pra
Pra entender o regulamento. O que é um jogador reconhecido e sabidamente titular, PVC? Como é que tá onde? Tá escrito onde? Né? Esse aqui é titular reconhecido. Não pode jogar o Andrew. Não pode jogar o quê? O Andrew, que é o goleiro reserva do Rossi. Mas que joga de vez em quando. Mas e se o Felipe Luiz não joga, achar o Rossi tá mal, vou colocar o Andrew e ele é meu titular? E aí? Aí ele é o titular, sabidamente. Não. É complicado isso aí, é uma grana grande, alta, gente, 10 milhões de reais. Vamos ver as quartas de final de novo do Campeonato Carioca, porque esse regulamento, de fato, ele é um pouco confuso. É isso aí, galera, essas foram as notícias do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, valeu!